Olá galera, estamos aí novamente agora para iniciar, como fomos conversando na nossa última aula, né, o período da República Velha, também conhecida como Primeira República. É o período, segundo eu já falei, um dos períodos mais importantes da história do Brasil, um período que cai com frequência nas provas, então você tem que dominar bastante esse período. A nossa proposta para esse período aí é discutir os pontos centrais, não dá para esgotar, até porque nós sabemos que aqueles detalhes mínimos, né? Você já estudou isso no ensino médio. Aqui nós vamos enfatizar apenas detalhes que ajudam a construir a ideia central, tá? E a compreensão, de tal forma que qualquer tipo de questão que apareça na sua prova, você tenha como responder usando o seu raciocínio e a lógica do período, porque existe uma certa lógica que nós vamos tentar desenvolver nesse nosso estudo aqui, ok, gente? Então vamos lá, vamos apresentar aqui para vocês os temas que nós vamos enfatizar nessa aula de hoje, tá? Nesse nosso primeiro encontro sobre República Velha ou Primeira República, também conhecida como República Oligárquica, ok? Bom, os temas que nós iremos trabalhar nessa aula de hoje são, primeiro, o governo provisório, tá? E a Constituição de 1891. Tá, basicamente, começando a falar desses elementos ligados à Constituição de 1891 e como o período anterior a essa Constituição se desenvolveu no governo provisório. Vamos também discutir, dentro desse governo provisório, o elemento econômico, tá, os aspectos econômicos, as dificuldades que o Brasil enfrentava nesse momento em relação à economia, às finanças, como era a questão monetária, e vamos também falar sobre o governo, a administração com o ministro da Fazenda, de Rui Barbosa, e a sua proposta para resolver esses problemas. Tá? Dentro da discussão da Constituição de 1891, nós estaremos preocupados em entender, por exemplo, a forma de Estado, a forma de governo, estaremos preocupados em discutir como se dá a implantação do Estado laico, tá? E quais são as consequências disso na história brasileira e na nossa realidade republicana. Também discutiremos, tá, alguns pontos como o federalismo, a autonomia dos estados, a dicotomia entre o federalismo e a centralização e os principais projetos que fizeram parte da ideia de República Brasileira nesse momento inicial. Ok? Então vamos lá. Bom, gente, iniciando a nossa aula de hoje, vamos começar a falar sobre o governo provisório. Bom, proclamada a República, nós temos agora que iniciar um governo que não tem experiência, né? Então seria algo novo a ideia de república. Existiam alguns modelos que nós tentávamos imitar ou inspirávamos nele, mas era uma experiência que tinha que encarar as especificidades brasileiras. E é dentro dessa lógica que vai se desenvolver o início da nossa república. O governo é um governo provisório, porque quem proclama a república foi Deodoro da Fonseca, né, marechal, e ele acaba sendo nomeado para ser o primeiro presidente da república. Um presidente provisório que deveria organizar a formação de uma constituinte e que essa constituinte também colocasse as regras para a posse do cargo de presidente da República, né? Essa constituinte iria acontecer 2 anos depois, em 1891. Bom, vamos falar um pouco de como se encontrava o Brasil nesse momento em termos monetários, em termos econômicos. Tá? Acho que é uma coisa interessante para a gente pensar. Bom, gente, com o fim do trabalho escravo, nós teoricamente temos uma ampliação do número de pessoas que vivem desse trabalho assalariado. Tá? Só que não existia no nosso país uma prática comum de depositar dinheiro em banco. Então as pessoas normalmente só iam ao banco 1 ou 2 vezes ao ano no período de safra para justamente fazer os pagamentos. E alguns guardavam seu dinheiro no colchão ou escondido em algum local. Não era uma prática, aquilo que a gente hoje é tão comum, parece que faz parte da nossa vida, naquele momento não. Então o Brasil tinha um problema seríssimo, que era um problema de liquidez. E os bancos tinham dificuldades, não tinham numerários. Ok, qual a dificuldade do banco não ter numerário? O banco tem um papel importantíssimo na economia de um país, que é fomentar, né, essa economia através dos empréstimos. Esses empréstimos que vão financiar grandes empreendimentos e que, se o banco não tem em abundância esses recursos, ele não tem como emprestar, essa economia ela tem um problema em se desenvolver, né, porque os investimentos acabam não acontecendo. Então, nós tínhamos um problema claro de falta de liquidez, falta de dinheiro vivo na economia. A troca ainda era algo muito comum.
E existiam duas correntes que discutiam como seria resolver esse problema, né? Eram os chamados papelistas e os metalistas. Os metalistas, influenciados pelas teorias econômicas europeias, pelo momento que estava se vivendo, chamado padrão ouro da economia, onde você só poderia emitir moedas a partir de um montante, né, de um lastro em metal, né, em ouro, e os papelistas, que eram mais desvencilhados dessa questão de uma economia mais, vamos dizer assim, fixa, e que o governo tivesse autonomia para emitir moedas. É nesse período que começa também uma campanha de passar para bancos comerciais, não apenas para o Banco do Brasil, mas para bancos comerciais, quebrar o monopólio do Banco do Brasil na emissão de moeda. Parece muito estranho também para a gente hoje você ver qualquer banco comercial ou grandes bancos comerciais poderem emitir dinheiro, né? É algo totalmente surreal para a gente hoje, mas na época não era, tá? E alguns bancos vão ganhar também autonomia para emitir moedas. Essa política de emissão de moeda, ela tem um problema seríssimo na economia, porque ela acaba gerando inflação. Quando essa moeda é emitida numa quantidade superior à produção do país, você gera uma quantidade muito grande de moeda em circulação, e moeda é igual banana na feira. Se você tem muita moeda circulando, automaticamente essa moeda se desvaloriza. E se essa moeda se desvaloriza, automaticamente você tem dificuldade de comprar. É aquilo que a gente chama de inflação. É porque normalmente quando a gente fala de inflação, a gente pensa em quê? A gente pensa em preços altos. Mas você pode olhar de outra forma. Você pode pensar que é a desvalorização da moeda. Ok? Essa desvalorização da moeda, inclusive, ela vai ajudar os exportadores, os nossos cafeicultores, tá? Dentro dessa política, você tem uma preocupação em fomentar a indústria no Brasil. Então, para resolver dois problemas, o problema de liquidez, e esse problema de liquidez seria um entrave aos empréstimos, tá? E fomentar essa indústria, você tem, logo no início, na administração do ministro da Fazenda, Rui Barbosa, importante intelectual da história brasileira, ele criou um plano para resolver esse problema de liquidez. E a partir dessa doação de autonomia para a emissão de moeda, e também um fomento aos empréstimos com juros baixíssimos para empreendimentos industriais, você tem aquilo que fica conhecido na história como política do encilhamento. Tá? O encilhamento é um nome, né, que acaba se tornando muito comum. Nós conhecemos que, na verdade, era uma espécie de brincadeira, né, em relação ao insucesso da política do Rui Barbosa. Por quê? A política do Rui Barbosa, ela começa a gerar uma especulação muito forte. Nunca havia acontecido na Praça do Rio de Janeiro uma especulação tão forte daquela forma, como você podia de um dia para o outro enriquecer, mas também podia de um dia para o outro empobrecer através da compra de papéis de empresas. Muitas dessas empresas foram criadas a partir desses financiamentos de bancos, mas que não tinham nenhuma fundamentação, eram apenas bolhas, e que os papéis eram vendidos e comprados na Bolsa de Valores. Gera uma situação inédita. Mas isso vai ter custos. Quais são os custos? Os custos é que esse dinheiro em circulação ele acaba não produzindo, e ao não produzir ele vai gerando inflação. Quem acaba pagando essa situação toda é a classe menos favorecida, são os pobres. Esse insucesso do encilhamento, ele vai trazer consequências, né, a médio prazo para o Brasil. Tá? A situação do Brasil ela vai demorar um pouco a ser resolvida em relação a questões financeiras, justamente por causa do aprofundamento e das consequências dessa política do encilhamento. Bom, gente, nesse momento nós temos um projeto de república. Agora, existem diferentes correntes que estão discutindo como vamos fazer esse projeto. Corrente número 1. A corrente número 1, ela seria uma corrente liberal. Tá? A corrente liberal é aquela corrente que defende o federalismo. O que é federalismo? Federalismo é a união de estados ou de entes federados, onde cada um desses entes federados garante para si a autonomia. Ele perde apenas a soberania, mas tem grande autonomia. Quando estou falando de entes federados, estou falando de quê, na verdade? Estou falando dos estados, que durante o Império eram chamados de províncias, mas que agora são estados. Então nós teríamos um modelo federativo, muito parecido, não igual, mas muito parecido com o modelo americano. O nosso próprio nome seria Estados Unidos do Brasil, e iria se garantir, né, a ideia de autonomia para as antigas províncias, agora estados. Qual a vantagem disso? A vantagem é que você tem uma autonomia administrativa, você tem uma autonomia legislativa, você tem uma autonomia judiciária. Todos esses aspectos fazem com que os estados possam, inclusive, ter força militar.
Isso vocês lembram que desde a regência essa discussão, essa centralização e descentralização estava presente, né? Não percam isso de vista. Agora estamos vendo novamente a ideia de federação vencendo com a república. Mas será que há uma unanimidade? Não. Ainda existem grupos que pensam de forma diferente, que acham que o federalismo ele leva à desordem. Tá? Para falar desses grupos, nós podemos citar os positivistas. Então nós temos, na formação da república, uma discussão que leva tanto a ideia do federalismo, que é claro que era de grande interesse dos grandes proprietários de terras, né, aquilo que a gente vai chamar de oligarquias, né? E temos também um positivismo que pensa que a centralização é uma forma de conseguir manter a ordem. Tá? Esse positivismo ele vai ser também forte e importante em alguns momentos. A nossa própria bandeira brasileira, o lema da nossa bandeira é um lema positivista, a ideia de que só através da ordem nós alcançaríamos o progresso. Tá? Mas além desses dois, nós ainda temos um outro grupo que a gente poderia chamar de jacobinistas ou jacobinos. Você deve estar lembrando de Revolução Francesa, né? É claro, nós estamos falando de 100 anos depois da Revolução Francesa, a proclamação da República do Brasil, e é claro que esses grupos que viveram 100 anos antes, eles ainda estão vivos e inspirando o que está acontecendo pelo mundo. E o Brasil vai se inspirar também quando começa a chamar de jacobinistas. Jacobinistas é uma forma pejorativa, você chama de jacobinos aqueles radicais. Então, quem são esses radicais? São grupos ligados aos militares, a uma parcela dos militares. Esses militares começam a ter algumas políticas bem populistas. Eu diria políticas que se aproximam muito daquilo que chamaríamos mais à frente de populismo. O Boris Fausto, em algum momento do desenlace desse jacobinismo, claro, no momento mais fraco, já no período do Marechal Hermes, ele vai chamar isso de ensaio populista. Bom, esse jacobinismo ele vai se dar a partir de um apoio a uma centralização, mas também uma troca com as classes mais pobres, com o povo, embora também as classes médias urbanas se identificassem muito com esse movimento jacobino. Ok? Bom, vamos então agora falar da Constituição de 1891. Bom, passados esses 2 primeiros anos do governo provisório, nós temos um momento em que o Brasil ganha uma Constituição. Essa Constituição, não podemos esquecer, que embora seja fruto dessa sociedade ainda que discutia o projeto de república, ela vai ter um peso muito grande dos militares, uma participação interessante dos militares, mas vai ser uma Constituição que tem um cunho liberal. Então, quando falamos de uma Constituição de cunho liberal, estamos pensando numa Constituição que está preocupada, de certa forma, em garantir uma descentralização, uma autonomia para os estados. Nós vamos ter definido numa Constituição, como toda Constituição deve ter, a definição de forma de Estado, de forma de governo, como isso daria, por exemplo, o Brasil seria uma federação, como já dissemos, o Brasil seria uma república, tá? E seria um sistema presidencialista, onde o presidente seria eleito de forma direta, olha que coisa legal, direta a partir de então. Okay? Isso era uma marca da nossa Constituição. Como falamos de eleito, eu quero só citar um pequeno ponto que nós vamos aprofundar mais tarde, nas próximas aulas, como discutirmos a questão oligárquica. O grupo de eleitores no Brasil, nesse momento, é muito pequeno, tá, gente? Logo no final do Segundo Império, nós tivemos reformas no sistema eleitoral. Então, essa reforma no sistema eleitoral, por exemplo, vai criar o chamado censo literário. O que era o censo literário? A proibição, tá, de analfabetos votarem. Então nós temos uma diminuição drástica do número de participantes políticos do Brasil. Vai ficar em torno ali de 2% da população. É algo assustador. Tá? Isso só vai ser revertido já na década de 30. Então quando falamos de participação política, estamos falando de uma pequena parcela da sociedade brasileira. Tá? Vamos falar um pouco dessa Constituição de 1891, que é uma marca interessante. E é muito comum se perguntar sobre constituições. E a 91 é uma Constituição que sempre é lembrada. Bom, a Constituição de 1891, como eu falei, ela já tem uma forma de Estado, uma forma de governo, um sistema de governo. Né? Você tem a federação, você tem a república e você tem o presidencialismo. O presidencialismo eleito de forma direta. Muito bem. Nesse momento aí, de passagem, inclusive, você tem a Assembleia Constituinte escolhendo o próximo presidente. Olha que coisa interessante. O primeiro presidente eleito do Brasil, república, eleito.
porque Deodoro foi provisório. Eleito vai ser eleito de forma indireta, tá? E quem seria? O próprio Deodoro. Muito bem, deveria ficar até 1894, né? E organizar eleições para o próximo presidente. Muito bem. Além disso, você tem algumas coisas interessantes nessa Constituição, como também a chamada grande naturalização. O que era a grande naturalização? A partir desse momento, todos os estrangeiros que estivessem no Brasil passariam a ser brasileiros. Isso parece um absurdo, mas é verdade. Todos os estrangeiros que estivessem no Brasil passariam a ser brasileiros. O que você deveria fazer? Se você não concordasse, você tinha que manifestar a sua vontade, dizendo que você não queria ser brasileiro. Isso, como naquela época era uma coisa um pouquinho complicada, difícil, falta de informação, isso vai acabar aumentando o número de brasileiros, né? É claro, reações estrangeiras a isso vão se dar, reclamações. Você tem até sugestões, por exemplo, da Itália de sitiar os portos brasileiros como forma de retaliação, de pressão, mas isso é uma marca desse momento inicial da República nascente. Uma outra coisa também interessante para pensar nós temos a ideia de tripartição de poderes, que é consubstanciada na ideia de legislativo, executivo e judiciário, e uma outra coisa que é o voto aberto. O voto continua sendo aberto. Agora, outra coisa em relação ao voto. O voto é facultativo. Isso é importante? É porque a gente vai estudar mais à frente o que essas características desse tipo de voto eles vão acabar criando, né? Acaba criando consequências interessantes para essa forma política da República Velha, que é legal para a gente pensar e construir o nosso próprio raciocínio acerca de algumas propostas que aparecem às vezes, né, nos nossos dias de voto facultativo. Nem sim, nem não, nem a favor, nem contra. Pense apenas sobre as possibilidades e as consequências que isso poderia ou não gerar. Pensar isso é importante na construção de raciocínio. Tá? Nunca a ideia de doutrinamento, mas você tem que saber o porquê que você concorda ou discorda de algo. Então, faça comparações. Tá? Muito bem. Também nós temos a questão da autonomia dos estados, que é outra marca importantíssima. O que tem em relação à autonomia dos estados? Os estados eles vão ganhar, por exemplo, autonomia ao ponto de constituir ter uma força armada. Quando eu digo força armada, não é exército, exército tem um. Mas você pode ter força como, por exemplo, a polícia militar de algumas antigas províncias, alguns estados que eram muito grandes, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né, que assustava às vezes o governo central. Isso é uma marca da autonomia que esses estados têm. Outra coisa interessante, eles poderiam contrair empréstimos externos. Algo que hoje precisa de autorização do Congresso. Na época não, na época os estados poderiam contrair empréstimos externos sem aval do governo federal, do governo central. Isso é uma outra marca que demonstra essa grande autonomia do poder dos estados e da ideia de federação. Bom, o governo do Deodoro, ele representa o exército. Nesse momento existiam duas forças armadas no Brasil, apenas duas, que era o Exército e era a Marinha. Existia realmente uma boa parte da Armada, porque era assim que era chamada na época, que era monarquista, mas não podemos dizer que toda a Armada era uma característica da Armada brasileira era ser monarquista. Existiam alguns almirantes monarquistas, existiam almirantes republicanos, mas existia também uma coisa interessante. A Armada, a Marinha, que nós chamamos de Marinha hoje, ela era muito separada do povo. Isso é uma marca interessante. Então ela está muito mais ligada a interesses particulares, tá? Os interesses do povo quase nunca têm alguma coisa a ver com essa marinha. Enquanto o exército, historicamente, desde o Império, principalmente se pensarmos ali a partir da Guerra do Paraguai, ele vai ter uma afinidade muito interessante com as questões do povo. Não é à toa que o jacobinismo, que nasce grande parte do governo de Floriano, é uma marca dessa aproximação entre o exército e o povo. É daí que nasce a ideia de salvacionismo, porque o exército se apresenta como salvador, do Brasil. Né? A partir dessa centralização de que, primeiro, eles seriam os excluídos. E depois a ideia de que eles teriam a função de salvar. Então existia uma pequena diferença aí entre o exército e a marinha, nesse momento, mesmo durante o governo desses militares. Nós estamos falando do período inicial, que é o governo de 2 militares. Como é que nós chamamos esse período? Normalmente a história chama esse período de República da Espada, que foi o Deodoro e o Floriano. O governo deles vai exatamente de 1889 até 1894. Esse é o período que a gente chama de República da Espada. Então, para quem gosta de
periodização, nós temos de 1889 até 1891, 1889 a 1891, nós temos o quê? O chamado governo provisório. Quando temos de 1891 a 1894, o governo constitucional. Só que aí tem um pequeno problema. Nesse governo constitucional, você tem a eleição de Deodoro, que não chega nem a um ano de governo. Tá? Em torno de 8 meses, ele acaba renunciando, e aí quem assume é o seu vice. Quem era o vice? Floriano Peixoto. Tá? E outra coisa interessante, Floriano Peixoto e Deodoro, quando da eleição, o Floriano, que era a candidatura a vice era separada da de presidente, né? O Floriano ele acaba tendo mais votos do que Deodoro. Então, você sabe que um presidente da República ter menos votos que o vice não é algo muito glorioso, né? Muito honroso. Isso é uma marca já desse modelo ainda de ensaísta da República nesse momento inicial. Nesse contexto, você vai começar a ter insatisfações da Marinha em relação ao poder. O governo de Deodoro, um governo que parece que não está ainda adaptado à ideia de federalismo, não está ainda adaptado à ideia de república, ainda tem a ideia de centralização como marca. Então, outro ponto interessante é você lembrar, quando pensar em centralização, período da República da Espada, há uma grande ênfase na centralização, mesmo quando existe uma Constituição que aponta para o liberalismo. Tá? Na prática, há uma centralização, só que essa centralização ela não é aceita. E aí você gera o quê? Gera revoltas, gera manifestações, gera instabilidade. Toda vez que você tem uma centralização que está fora dos desejos da estrutura básica desse período, você tem instabilidade. Tá? Então eu tenho, quando acaba o governo provisório, você tem a Constituição, Deodoro é eleito. Mas a forma descentralizadora de Deodoro acaba gerando insatisfações e o auge disso é a chamada Primeira Revolta da Armada. Revolta da Armada, uma revolta da Marinha, onde a Marinha ameaça bombardear o Rio de Janeiro. E o Deodoro acaba renunciando. Quem assume é o seu vice. Quem era o vice? Floriano. Floriano assume, as coisas se acalmam, voltam ao normal, mas Floriano vai ter um governo onde ele, de certa forma, quer dar continuidade ao mesmo estilo de Deodoro. E aí tem um problema sério. Por quê? A Constituição dizia o seguinte: o vice, quando assume, ele tem duas situações possíveis. Se o mandato já tiver transcorrido mais da metade do mandato do presidente que saiu, que foi impedido, o vice assume e vai até o final. Agora, se não tiver transcorrido mais da metade do mandato do presidente, o que deve acontecer com o vice? O vice assume temporariamente e organiza novas eleições. Só que isso não acontece. Deodoro ele não aceita essa posição e vai empurrando com a barriga, só que isso vai gerando insatisfação e gera mais revoltas. Gera uma segunda revolta da Armada. Dessa vez uma segunda revolta da Armada que não apenas ameaça, mas bombardeia o Rio de Janeiro, Niterói, e gerando uma situação caótica, tá? No governo do Marechal Floriano, que tem a sua marinha como inimiga. E ele acaba sendo obrigado a fazer acordos com países estrangeiros, como por exemplo os Estados Unidos, que acaba vendendo, algumas empresas acabam vendendo navios de baixa qualidade para o Brasil, mas numa situação de emergência, para lutar contra a sua própria marinha. Né? Nessa segunda revolta da Armada, você tem uma situação muito caótica, sem contar que além da revolta da Armada, nós vivíamos lá no Sul também um movimento que era chamada Revolução Federalista, que de certa forma era contrária ao governo de Floriano. Então nós temos um caos político nesse final de governo. Mas como é que Floriano vai resolver essas questões tão drásticas? Será que ele vai renunciar? Será que ele vai amarelar? Como é que ele vai resolver isso? Bom, gente, vamos deixar então essa resposta para a nossa próxima aula, ok? Aguardo vocês.